Can you tell me where? Olá, eu sou o Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo no Progland. Nesse vídeo eu analisarei um iceberg que eu mesmo fiz da banda Pink Floyd. Caso você não saiba, um iceberg é um tipo de gráfico que reúne informações sobre um assunto em específico. Itens relacionados ao assunto são espalhados pela imagem de um iceberg, divididos em camadas. Os itens da camada de cima consistem de informações conhecidas, e à medida que as camadas descem, as informações vão ficando cada vez mais obscuras. Eu recomendo que você deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal e comente algum item que, na sua opinião, poderia ter sido incluído no iceberg. Camada 1. The Dark Side of the Moon. The Dark Side of the Moon é o 8º álbum de estúdio lançado pela banda e um dos álbuns mais conhecidos do mundo inteiro. Sua icônica capa, um prisma de Newton, foi feita por Storm Thorgerson, do grupo de design Hypgnosis, assim como diversos outros álbuns da banda. O álbum trata de temas constantes na vida humana, como tempo, dinheiro, loucura e morte. Os efeitos sonoros presentes nas músicas, como barulhos de relógio, dinheiro e conversas, foram realmente gravados e não puxados de uma biblioteca de sons. Um diálogo com Paul McCartney dos Beatles chegou a ser gravado, mas foi descartado devido ao fato do artista ter feito muitas piadinhas, não levando muito a sério. Antes mesmo de ser lançado, uma versão beta do álbum já era tocada ao vivo pela banda em uma turnê chamada de Eclipse, A Piece for Sorted Lunatics. Another Brick in the Wall, parte 2. Não é Another Brick in the Wall, e muito menos Música do Helicóptero. Another Brick in the Wall, parte 2 é uma das, se não a música mais conhecida da banda. Faz parte do álbum The Wall e é precedida pelas faixas Another Brick in the Wall, parte 1 e The Happiest Days of Our Lives, formando uma suíte. A canção foi utilizada como forma de protesto em diversos lugares, chegando a ser banida na África do Sul em 1980. Por conta dessa música, existem diversas pessoas que acreditam que o álbum The Wall inteiro é uma crítica ao sistema educacional. Briga entre Roger Waters e David Gilmour. Existe uma rivalidade que tem durado anos entre o baixista Roger Waters e o guitarrista David Gilmour, e que perdura até o momento. A briga se iniciou no fim da década de 70, durante as sessões do álbum The Wall, e se agravaram durante as gravações do The Final Cut nos anos 80, já que Gilmour acreditava que aquelas músicas não eram boas o suficiente para montar um álbum de qualidade. Depois de lançar o álbum, Roger Waters saiu da banda e processou seus ex-membros de equipe para que eles não pudessem continuar com o nome Pink Floyd. Ele perdeu o processo e Gilmour e Mason prosseguiram com a banda, recontratando o tecladista Richard Wright, que havia sido expulso durante as gravações do The Wall. Hoje em dia, Waters e Gilmour ainda brigam por diversos motivos, trocando farpas em entrevistas, shows e principalmente no Twitter. Os 4 grandes álbuns. Esse item se refere a uma sequência de 4 álbuns que a banda lançou entre 1973 e 1979, considerados os discos de maior sucesso comercial da banda. Esses álbuns seriam The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals e The Wall. Esse período é considerado o auge da carreira da banda, e é nesses álbuns que estão concentradas as faixas mais conhecidas pelo público. Live Aid. O Live Aid foi um evento beneficente, ocorrido em 2005 no aniversário de 20 anos do Live Aid, outro evento beneficente. Ambos os eventos foram criados por Bob Geldof,
que interpreta Pink na adaptação cinematográfica do The Wall. O Live Aid ocorreu em diversos lugares, mas ele está nesse iceberg por conta dos shows ocorridos em Londres, que contaram com a reunião do Pink Floyd em sua formação clássica, com David Gilmour, Richard Wright, Nick Mason e o retorno de Roger Waters, que havia deixado a banda em 1985. A banda tocou um set curto, com as faixas Brief e Brief Reprise, Money, Wish You Were Here e Comfortably Numb. Esse foi o último show oficial do Pink Floyd. Vale lembrar que em 2007, o Pink Floyd sem Roger Waters tocou no show The Madcap's Last Laugh, em homenagem a Syd Barrett. Mas esse não foi um show do Pink Floyd, a banda apenas participou, tocando uma música. Show em Veneza. Foi um show gratuito realizado na cidade de Veneza, na Itália, em 1989 pelo Pink Floyd, durante a turnê do álbum A Momentary Lapse of Reason. O show fez parte da tradicional Festa do Redentor, que ocorre anualmente em Veneza. O palco foi erguido em cima de grandes balsas, e a plateia se juntou para assistir em cima de gôndolas. O setlist geral teve de ser encurtado por questões de limite de tempo. Esse concerto causou bastante polêmica mesmo antes de acontecer, por conta dos debates de que o volume do som poderia danificar estruturas históricas. A administração da cidade tomou uma série de decisões ruins, como proibir a instalação de banheiros químicos, cobrar preços exorbitantes em alimentos e água, e falhar em limpar a cidade, sendo que o lixo deixado pela plateia só começou a ser recolhido 2 dias depois. Todos esses fatores ocasionaram na demissão de todo o Conselho Municipal de Veneza. Camada 2. Live at Pompeii. Em 1971, o Pink Floyd gravou um documentário, lançado no ano seguinte, onde a banda fazia um show sem plateia no anfiteatro romano da cidade de Pompeia, na Itália, que foi devastada pela erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C. O documentário também conta com filmagens da banda tocando no estúdio Europanosaur, em Paris. Em 2016, David Gilmour, durante a turnê de seu álbum solo Rattle That Lock, retornou ao anfiteatro de Pompeia e fez um show, dessa vez com plateia, que em 2017 foi lançado oficialmente em áudio e também em vídeo. The Wall ao vivo. O álbum The Wall foi tocado na íntegra ao vivo em 3 ocasiões, na turnê original do The Wall, registrada no álbum ao vivo Is There Anybody Out There? The Wall Live 1980-81, em um show feito em 1990 por Roger Waters para comemorar a queda do Muro de Berlim e que contou com diversas participações especiais, e em uma turnê que Waters fez de 2010 a 2013. Salvo algumas diferenças entre si, todas as vezes em que o álbum foi tocado ao vivo, o show contava com um muro gigante que era construído enquanto a banda tocava, eventualmente cobrindo os músicos, bonecos infláveis que representam personagens da trama, e o Roger Waters interpretando o protagonista Pink. Também eram tocadas as faixas What Shall We Do Now e The Last Few Bricks, que ficaram de fora da versão de estúdio do álbum. No final dos shows, o muro era derrubado, revelando a banda, que em seguida tocava Outside the Wall. No show de Berlim, em 90, a faixa final foi mesclada com The Tide is Turning, do álbum solo de Waters Radio Chaos, de 1987. Syd Barrett. Roger Keith Barrett, conhecido como Syd, foi um dos fundadores do Pink Floyd. Foi o frontman da banda durante a fase inicial, tendo autoria em todas as faixas do álbum de estreia da banda, The Piper at the Gates of Dawn, com exceção de uma canção. No segundo álbum da banda, apenas a faixa de encerramento, Jug Band Blues, foi escrita pelo músico, já que as outras faixas que Barrett havia escrito, como Vegetable Man e Scream Die Last Scream, não foram inclusas. Devido ao forte uso de drogas psicodélicas, Barrett desenvolveu uma mudança de personalidade e problemas mentais que fizeram com que ele fosse demitido da banda em 1968. Ele continuou no mundo musical em carreira solo,
chegando a trabalhar com Gilmour e Wright, e também teve uma banda chamada Stars, até se aposentar oficialmente da indústria em 74. Sid faleceu em 2006 de câncer. The Dark Side of the Rainbow. Esse item se refere a uma teoria bastante popular que diz que existe uma conexão entre o álbum The Dark Side of the Moon e o filme O Mágico de Oz, de 1939. Diz a lenda que caso você inicie o álbum ao mesmo tempo que o leão da MGM dá seu primeiro rugido antes do início do filme, a instrumental se encaixa com o tom do filme e as letras descrevem as cenas. Esse rumor já foi desmentido diversas vezes pela banda, porém existem vídeos no YouTube tocando o álbum ao mesmo tempo que o filme, caso você queira ver por si próprio. The Endless River. The Endless River é o último álbum de estúdio da discografia do Pink Floyd, lançado em 2014. O álbum consiste majoritariamente de faixas descartadas do álbum The Division Bell, de 1994. Uma pequena parte da obra utilizou faixas reaproveitadas de uma suíte não lançada chamada The Big Spliff. Todas as faixas do álbum são instrumentais, com exceção de Louder Than Words, que encerra o disco. Por ser composto por gravações de 1994, o álbum conta com a presença póstuma de Richard Wright, que faleceu em 2008. Contudo, uma das faixas do álbum, Autumn 68, foi gravada em 1969, com Wright tocando o órgão de tubos do Royal Albert Hall. 50 anos do The Dark Side of the Moon. Essa é uma das tretas mais estúpidas existentes. Em 2023, o The Dark Side of the Moon fez 50 anos. Para comemorar, foi lançado um box set com o álbum remasterizado e uma versão ao vivo do mesmo. A banda então mudou a foto de perfil de suas redes sociais para um ícone que representa a capa original do álbum, porém com o número 50 para simbolizar os 50 anos do álbum. O icônico arco-íris foi colocado dentro do zero. Isso causou revolta em alguns fãs conservadores que confundiram o arco-íris com a bandeira LGBT, gerando comentários hilários na página de Facebook da banda. A parte mais engraçada é que tanto Roger Waters quanto David Gilmour se consideram de esquerda, o que invalida as acusações de que a banda virou lacradora, já que lendo as letras das músicas percebe-se de que desde os anos 60 elas possuem cunho político e social. Hey Hey Rise Up. Hey Hey Rise Up é uma música que foi lançada com o nome Pink Floyd em 2022, com o objetivo de apoiar a Ucrânia durante a guerra contra a Rússia. David Gilmour e Nick Mason se juntaram e construíram uma instrumental com direito a um solo de guitarra para tocar por cima da música tradicional da Ucrânia, O Yuluzy Chervona Kalina, que é cantada aqui por Andriy Klivniuk, da banda Boombox. Essa canção foi lançada em single, e ela não é lá essas coisas. Louder Than Words seria um encerramento muito mais digno pro Pink Floyd do que essa coisa aí. Pelo menos quando ela saiu em single, foi lançado como lado B uma regravação da faixa A Great Day for Freedom do álbum The Division Bell. Diversas pessoas criticaram o lançamento da canção sob o nome Pink Floyd, inclusive Roger Waters. Pessoalmente, eu acredito que essa canção deveria ter sido lançada como uma faixa solo de David Gilmour e Nick Mason. Camada 3. Turnê do Animals. Em 1977, o Pink Floyd realizou uma turnê intitulada de In the Flesh para promover o álbum Animals. A turnê contou com o clássico telão redondo introduzido em 1974, bonecos infláveis e os álbuns Animals e Wish You Were Here sendo tocados na íntegra. Essa turnê também foi marcada por alimentar raiva em Roger Waters, devido ao comportamento dos fãs que vieram com o alavancamento de popularidade pós Dark Side of the Moon.
Em gravações de plateia, ouvimos Waters brigando com fãs que estouravam rojões dentro do estádio e atrapalhavam o clima durante momentos calmos das músicas. Durante um show em Montreal, ocorreu um incidente onde Waters, irritado com um fã que havia tirado uma garrafa no palco, cuspiu em seu rosto. Tais eventos fizeram com que o músico se sentisse isolado de seu público, o que inspirou os shows da turnê do próximo álbum da banda, The Wall. Mensagem escondida em Empty Spaces. Na faixa Empty Spaces do álbum The Wall, há uma mensagem gravada de trás para frente. Quando invertida, podemos ouvir Roger Waters parabenizando o ouvinte por ter encontrado a mensagem e dizendo que a resposta pode ser enviada para o velho Pink em uma fazenda divertida em Chalfont. Funny Farm, fazenda divertida, é um termo utilizado para descrever um hospital psiquiátrico. No final da mensagem, Waters é interrompido por James Guthrie, o produtor da banda na época, e finaliza a gravação. O vocalista de Have a Cigar. A pessoa que canta a faixa Have a Cigar, do álbum Wish You Were Here, não é ninguém da banda. Durante as gravações, tanto Waters quanto Gilmour tentaram cantar a canção, mas ficaram insatisfeitos com o resultado. Por isso, a banda chamou o cantor Roy Harper para cantar a música como retribuição a um favor que Gilmour havia feito a Harper. Ao vivo, a faixa era cantada simultaneamente por Waters e Gilmour. Games for May. Se trata de um festival que aconteceu no Queen Elizabeth Hall em 1967, no qual o Pink Floyd tocou. A banda estava em sua fase inicial, com Syd Barrett na liderança. Eles compuseram uma música que levava o nome do festival e a estrearam durante o show. Quando foi lançada oficialmente, o título da canção foi modificado de Games for May para See Emily Play. Um dos apetrechos utilizados no show foi uma máquina de fazer bolhas de sabão, que junto com as flores que os membros da banda jogavam na plateia, acabou manchando os assentos de couro do lugar. Esse incidente fez com que o Pink Floyd fosse banido de tocar no Queen Elizabeth Hall. The Man and the Journey. Foi uma turnê feita pelo Pink Floyd em 1969, onde a banda tocava uma peça conceitual dividida em duas partes, a primeira chamada The Man e a segunda chamada The Journey. A suíte era composta por faixas comumente tocadas pela banda, como Careful with That Axel Jean e Cymbeline, assim como faixas que seriam lançadas em novembro do mesmo ano no álbum Uma Guma, e peças originais feitas para a turnê. Uma delas era a instrumental Work, que consistia de uma peça de percussão que, além de bateria, contava com vibrafone, serras e martelos. Na faixa Tea Time, a banda parava de tocar e tomava chá em cima do palco. Isso serviu de inspiração para a faixa Alan's Psychedelic Breakfast, do álbum Atom Heart Mother. A gravação de um desses shows pode ser encontrada no álbum Dramatization. Nick Mason's Saucerful of Secrets. É uma banda formada por Nick Mason com outros músicos, como Guy Pratt, que tocou como membro contratado do Pink Floyd, Gary Kemp, Lee Harris e Don Becken. A banda foi formada em 2018 com o objetivo de tocar exclusivamente o material do Pink Floyd pré-Dark Side of the Moon, ou seja, o catálogo mais obscuro da banda. Roger Waters chegou a fazer uma participação especial em um show cantando a música Set the Controls for the Heart of the Sun. Em 2020, a banda lançou um álbum ao vivo chamado Live at the Roundhouse. Página da Marvel no A Saucerful of Secrets. A capa do álbum A Saucerful of Secrets, de 1968, feita pelo grupo Hypnosis, é bem poluída, contando com diversos elementos visuais. Um dos elementos que podem ser vistos na capa é um painel inteiro de uma revista da Marvel. Trata-se de uma história do Doutor Estranho publicada na revista Strange Tales. No lado direito da capa está o Doutor Estranho, mas pro lado esquerdo está a fila de planetas vista no painel e no canto superior esquerdo está a cabeça do Tribunal Vivo,
uma entidade cósmica do universo Marvel. Camada 4. Barbet Schroeder. Barbet Schroeder foi um diretor de cinema europeu. Seus 2 primeiros filmes tiveram a trilha sonora composta pelo Pink Floyd e acabaram virando álbuns de estúdio da banda. O primeiro filme foi More, de 1969, que resultou no álbum Soundtrack from the Film More. Em 1972, o diretor pediu para que a banda fizesse a trilha sonora de seu filme La Vallée. Devido a desentendimentos com a produtora do filme, o Pink Floyd lançou o álbum com o nome de Obscured by Clouds. Para que o álbum não fosse desvinculado do filme, foi adicionado o subtítulo de Obscured by Clouds após o nome do filme, La Vallée. Essa foi a última trilha sonora que a banda compôs não só para Barbet Schroeder, mas para qualquer outro filme. Audi. Audi é o nome do porco inflável utilizado pela banda. Aparecendo originalmente na capa do álbum Animals, de 1977, o porco passou a ser utilizado regularmente pela banda, voando acima da plateia durante os shows. Na turnê do Animals, o porco costumava ser solto durante a canção Pigs, Three Different Ones. Na turnê do The Wall, o porco possuía um visual mais ameaçador, e ele era solto durante In the Flash. Após a saída de Roger Waters, a banda adicionou testículos ao porco para evitar que o músico os processasse por conta dos direitos de imagem do animal. Nas turnês da fase Gilmour, o porco era solto durante a faixa One of These Days do álbum Meddle. O porco ainda é utilizado até hoje por Roger Waters em suas turnês. É bem conhecida a história de que durante as sessões de fotos da capa do Animals, a corda que prendia Audi à chaminé da Battersea Power Station se soltou, fazendo com que o porco saísse voando pelo céu e forçando o cancelamento dos voos do aeroporto de Heathrow. Versão original do The Final Cut. O álbum The Final Cut, de 1983, foi planejado como uma continuação direta do álbum conceitual The Wall, de 1979. Tanto é que várias músicas presentes no álbum são faixas que foram descartadas do The Wall. Originalmente, o álbum se chamaria Spare Bricks, e suas faixas seriam utilizadas como a trilha sonora da adaptação cinematográfica de The Wall. A faixa When the Tigers Broke Free, presente no filme, não fazia parte da lista de faixas do álbum quando ele foi lançado, sendo adicionada apenas nos lançamentos de 2004 em diante. The Pros and Cons of Hitchhiking. Se trata do primeiro álbum solo de Roger Waters. É um álbum conceitual que foi escrito simultaneamente com o álbum The Wall. O músico apresentou ambos os conceitos para o resto da banda, que escolheu The Wall. Uma demo da faixa Sexual Revolution chegou a ser gravada pelo Pink Floyd para o The Wall, mas a canção foi descartada. O álbum The Pros and Cons of Hitchhiking conta com Eric Clapton na guitarra, que também participou da turnê do álbum. Tony Levin em A Momentary Lapse of Reason. Tony Levin é um nome bastante conhecido dentro do rock progressivo. O baixista aparece em todos os álbuns de estúdio do Peter Gabriel e é membro do King Crimson desde 1980, e também membro do Liquid Tension Experiment. No álbum do Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason, de 1987, Tony Levin é um dos músicos contratados que participam do álbum. A sonoridade característica de seu Chapman Stick pode ser facilmente reconhecida na faixa One Sleep. Hammerskins. Esse é o nome de um grupo neonazi de supremacistas brancos formado em Dallas, nos anos 80. O motivo deles estarem nesse iceberg é porque eles adotaram o símbolo dos martelos cruzados utilizados pelo grupo fascista de Pink no filme do The Wall. No filme, o símbolo em si, o grupo e tudo mais, é uma paródia dos grupos neonazis reais. Porém, esse grupo aí acabou adotando de verdade o símbolo. Tinha que ser do Texas. Douglas Adams. Douglas Adams é um autor britânico amplamente conhecido por ter escrito O Guia do Mochileiro das Galáxias,
mas também já trabalhou em obras como Doctor Who e Monty Python. O escritor é amigo pessoal de David Gilmour e já fez uma participação especial em um show do Pink Floyd tocando guitarra. Foi Douglas Adams quem sugeriu o nome The Division Bell para o álbum de 1994 do Pink Floyd durante um jantar com Gilmour. Camada 5. Singles. Existem algumas músicas do Pink Floyd que foram lançadas somente em singles ou como lado B de singles. Na fase Syd Barrett, por exemplo, temos Arnold Lane, que foi o primeiro single da banda, See Emily Play, Candy and the Currant Bun, Apples and Oranges e Paintbox. Após a saída de Barrett, a banda lançou alguns singles como Wouldn't It Be So Nice, que tinha Julia Dream de lado B, e Point Me at the Sky. Nenhuma dessas faixas fez muito sucesso comercial, o que fez com que a banda desistisse de tentar emplacar singles, lançando-os apenas como forma de promover os álbuns, que passaram a ser o foco central. The Amazing Pudding. Esse era o nome original da suíte de 23 minutos Atom Heart Mother, quando era tocada ao vivo antes de ser lançada em estúdio no álbum de mesmo nome. Enquanto ela era escrita, a faixa também já foi chamada de Theme from an Imaginary Western e Epic. A suíte final, composta por todos os membros do Pink Floyd e pelo compositor Ron Geesin, contou com uma seção de metais e um coral, apesar de que em diversas versões ao vivo a banda tocou uma versão simplificada da faixa, sem os metais e o coral. A suíte ganhou o nome de Atom Heart Mother após Waters ler uma notícia no jornal sobre uma mulher que receberia um marca-passo atômico. Enigma de Publius. Esse é considerado um dos primeiros ARGs da internet. No ano de 1994, o Pink Floyd realizava a turnê do álbum The Division Bell, documentada no álbum ao vivo Pulse. Durante a turnê, um usuário anônimo, cujo nickname era Publius, fez uma postagem em um fórum, dizendo que existia um enigma escondido no álbum The Division Bell, convidando os usuários a tentarem resolver. As pistas supostamente estariam escondidas nas letras e nas artes de encarte do álbum. Durante um show do Pink Floyd em Nova Jersey, as luzes da parte frontal do palco projetaram as palavras Enigma Publius. Em um dos 14 shows realizados no estádio Earls Court, em Londres, a palavra Enigma foi projetada no telão. Um tempo depois, os próprios membros da banda confirmaram que o Enigma era apenas uma jogada de marketing da gravadora para promover o álbum. The T-Set. Antes de se chamar Pink Floyd, a banda teve diversos nomes, como Sigma Six, The Screaming Abdabs e, acredite se quiser, Megadeth. A encarnação mais próxima do que seria o Pink Floyd era chamada de The T-Set e contava com os membros da primeira formação do Floyd, como Roger Waters, Syd Barrett, Richard Wright e Nick Mason. O guitarrista principal era um músico chamado Radovan Close, conhecido como Bob Close. Bob saiu da banda antes da mudança de nome para The Pink Floyd Sound e, finalmente, o encurtamento para Pink Floyd. Bob Close participou de 2 álbuns solo de David Gilmour, On an Island, de 2006, e Rattle That Lock, de 2015. O álbum 1965, Their First Recordings, compila gravações da banda enquanto eles ainda se chamavam The T-Set. As faixas contam com Bob Close na guitarra e também com a vocalista Juliet Gale, namorada de Richard Wright na época. Have You Got It Yet? Se trata de uma pegadinha que Syd Barrett fez com seus membros de equipe pouco tempo antes de sua saída da banda. Barrett apresentou uma música chamada Have You Got It Yet para a banda. O refrão da música consistia no músico cantando o título Have You Got It Yet? Você já conseguiu? Enquanto o resto da banda respondia No, no, não, não. Enquanto a banda tentava aprender a tocar a música, Barrett mudava a melodia e a estrutura da canção, fazendo com que os outros membros da banda não conseguissem tocar.
Quando Roger Waters percebeu que aquilo se tratava de uma pegadinha, ele imediatamente guardou seu baixo e deixou a sala. Wish You Were Here com violino. A canção Wish You Were Here, do álbum de mesmo nome, originalmente possuiria violino. A banda chamou o violinista Stefani Grappelli para contribuir e gravou a canção com o instrumento. Porém, na hora de mixar, a banda acabou decidindo que preferia a versão sem o violino, que é a que foi pro álbum. A versão com a participação de Grappelli pode ser encontrada no relançamento de 2011 do álbum Wish You Were Here e também no YouTube, caso você queira ouvir. Camada 6. Nothings. Uma das faixas mais queridas pela fanbase do Pink Floyd é a suíte de 23 minutos Echoes, que encerra o álbum Meddle, de 1971, e é considerada por muitas pessoas como a obra-prima da banda. Esse item do iceberg se refere ao método de composição que deu origem à suíte. A banda gravou diversas peças experimentais separadas, chamadas de Nothings. Ao todo, foram gravadas 24 Nothings, mas nem todas foram utilizadas na composição de Echoes. A banda escolheu trechos e elementos em cada uma das gravações para montar uma canção, escrevendo a letra e montando uma estrutura. Assim como diversas obras da banda, a suíte que viria a ser Echoes já era tocada ao vivo pela banda antes de ser lançada em um álbum, com o título de Return of the Son of Nothing. Uma dessas demos utilizadas para compor Echoes, intitulada Nothing Part 14, pode ser encontrada no álbum Creation, uma coletânea de melhores momentos do box set The Early Years, que documenta a fase pré-Dark Side of the Moon da banda. Incarceration of a Flower Child. Incarceration of a Flower Child é uma música que foi escrita por Roger Waters em 1968, cuja letra supostamente fala sobre o enlouquecimento de Syd Barrett. A canção, porém, nunca chegou a ser gravada pelo Pink Floyd e nem por Roger Waters. Essa música só foi ser gravada em 1999 pela cantora Marianne Faithfull em seu álbum Vagabond Ways, do qual Roger Waters participou tocando baixo e teclado. Os versos iniciais da canção, Do You Remember Me? How It Used to Be, foram reutilizados por Waters no refrão da faixa Your Possible Pasts do álbum The Final Cut. The Hero's Return, Parte 2. A faixa The Hero's Return do álbum The Final Cut possui um verso a mais que não está presente na versão do álbum. Essa versão estendida da faixa foi lançada como lado B do single Not Now John e levava o título de The Hero's Return Parts 1 e 2. A parte 2 dessa faixa é bem mais semelhante à faixa Teacher Teacher, que foi descartada do The Wall e transformada em The Hero's Return. Eu, honestamente, acho que esse verso a mais deixa a música ainda melhor e deveria ter sido incluído no The Final Cut. Household Objects. Após o sucesso de The Dark Side of the Moon, a banda teve a ideia de fazer um álbum que seria intitulado Household Objects. A ideia do álbum era que nenhum instrumento musical de verdade seria utilizado, apenas objetos comuns, como fitas de borracha e garrafas. A banda acabou desistindo da ideia, já que as sessões de gravação não estavam dando muito resultado. Apenas 2 faixas do que seria esse álbum descartado estão disponíveis para ouvir, tendo sido lançadas nos relançamentos de 2011 dos álbuns The Dark Side of the Moon e Wish You Were Here. As 2 faixas são The Hard Way e Wine Glasses, essa última sendo uma faixa que consiste de taças de vinho cujas bordas são circuladas por um dedo, criando um som contínuo. A melodia de Wine Glasses foi reutilizada como a introdução da suíte Shine On You Crazy Diamond, do álbum Wish You Were Here. Give Birth to a Smile. Em 1970, Roger Waters e Ron Gissing lançaram um álbum chamado Music from the Body, que consiste na trilha sonora de um documentário sobre biologia humana.
O álbum conta com sons produzidos pelo corpo humano, como tosses, respirações, batimentos cardíacos, flatulências e afins. A última faixa do álbum é uma música chamada Give Birth to a Smile, que além de Waters e Gisin, também conta com David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason, fazendo com que ela tecnicamente seja uma canção do Pink Floyd. Apesar da participação, Gilmour, Mason e Wright não foram creditados na faixa. Moonhead. Em 1969, a missão Apollo 11 foi responsável por, pela primeira vez na humanidade, levar pessoas até a Lua. Naturalmente, o evento foi televisionado mundialmente por diversas emissoras, uma delas sendo a BBC. A missão inteira foi coberta durante todos os dias em que ela durou. A emissora precisava de músicas para tocar durante os programas e utilizou canções de diversos artistas, incluindo Space Oddity de David Bowie, por exemplo. O Pink Floyd foi convidado pela BBC para compor um interlúdio musical para o programa. A banda então contribuiu com uma improvisação instrumental chamada de Moonhead, que foi transmitida durante o programa. Essa instrumental só foi ser lançada oficialmente em 2016 como parte do box set The Early Years, no disco Continuation. Bom, pessoal, esse foi o Iceberg do Pink Floyd. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu passei diversas semanas não só montando o Iceberg, como também roteirizando o vídeo. Por isso, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Agora, comentem aí se vocês já conheciam tudo que eu falei, e também deem ideias de outras bandas que eu posso fazer Iceberg. Eu tenho algumas ideias, mas eu não quero dar spoiler. Então, muito obrigado e até a próxima.